A comunicação assertiva é uma habilidade cada vez mais valorizada no ambiente de trabalho e nas relações pessoais. Ser capaz de expressar as suas ideias de forma clara, direta e respeitosa pode transformar o modo como as pessoas interagem e resolvem conflitos, sabia? Para falar sobre a importância da comunicação assertiva, vamos receber Luiz Paulo Júnior. Ele é mentor de carreiras. Oi, Luiz! Olá, Cleide! Que maravilha te receber mais uma vez! Como é muito maravilhoso estar aqui todas as vezes com você, 2 vezes, né, para ficar mais elegante, né? Sim! Com Vamos você sentar. e a nossa qualificada audiência. Ah, mas ela é mesmo. Sabe por que é qualificada? Porque somos filhos do Pai Eterno. Começa por aí. Tem esse filho aqui, essa filha aqui, Exatamente. ó. Esse povo lindo que nos acompanha dia a dia. Eu sou uma pessoa muito grata e quando você estava expressando essa oração, é um verdadeiro poema da vida mesmo, né? Uma exclamação da vida. E começa por aí, essa comunicação, né, Cleide? Quanto mais claro nós somos, quanto mais objetivos, quanto mais compreensivos, a nossa comunicação, ela flui com mais liberdade. Com certeza. O que é exatamente que significa a comunicação assertiva? Como ela se diferencia dos outros estilos de comunicação, como a passiva, a agressiva? Cleide, a comunicação assertiva é um termo que começou a ser difundido ali na década de 60, 70. Já sabíamos a respeito do que era comunicação. Mas comunicação assertiva já era algo mais complicado, porque as pessoas, quando queriam passar uma informação, elas estavam preocupadas, na verdade, apenas consigo própria. E a comunicação, para ela ser assertiva, ela precisa encontrar pouso. Você sabe que enquanto eu apenas passo uma informação, ela é apenas uma informação. Mas quando eu passo uma informação e você a interpreta da maneira correta, ali houve uma comunicação que vem de comum pensamento, de comum ideia. Então a comunicação ela surge quando de fato faz sentido para você e faz sentido para mim. Se a comunicação passa somente pelo crivo da informação, deixa eu te dizer algo, você não está comunicando. Você apenas está impondo a sua opinião. E para que você possa falar algo e as pessoas possam compreender, você não precisa anular o outro. É onde nós chegamos na pergunta que a Cleide bem fez. A comunicação passiva, Cleide, ela é muito difícil. Ela é desrespeitosa e ela também é muito violenta. Imagina, esses dias eu estava participando de um evento somente de empresários. E um empresário muito feliz chegou para nos dar uma notícia de algo que ele teve como vitória. E ele falou, pessoal, lá no Google eu tive mais de 20 pessoas elogiando o meu trabalho, qualificando o meu trabalho. E aí o outro virou para ele e falou assim, eu tenho mais de 450. Essa é uma comunicação extremamente ofensiva. É uma comunicação que não precisa existir. O fato de você ter uma vitória não quer dizer que a vitória do outro seja ou menor ou seja insignificante. Nós precisamos aprender cada vez mais a aprender a lidar com as pessoas, com as suas dificuldades, com as suas vitórias. Você sabe, eu costumo dizer que para a gente poder conhecer pessoas à nossa volta, nós nem precisamos ter pessoas que choram conosco. Tem pessoas que choram com música do Roberto Carlos, mas existem pessoas que têm dificuldades para alegrar com a vitória do outro. E você sabe, a comunicação ela não é somente uma comunicação verbal, mas ela também é uma comunicação, Cleide, corpórea, física, visual. Tudo isso está incorporado no ambiente da comunicação. Isso aí é muito incrível mesmo, porque quando a pessoa torce pela vitória do outro, eu já costumo entender isso, eu já entendi isso há muitos anos atrás. Quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, há uns 30 anos ou mais. Uau!
E eu fui trabalhar, sabe de quê? De cabeleireira. Uau! E eu estava querendo conhecer o Rio de Janeiro e não tinha profissão ainda, não tinha estudado ainda e fui. E tinha, assim, um monte de salões de beleza e tinha vários fechados e só tinha um aberto. Quando começou a abrir salões de beleza, todos tiveram movimento. O sozinho não tem movimento. Então, quando você quer que aquele do seu lado prospera, você cresce. Exatamente. Aí é que eu comecei a entender que o sucesso do outro, ele é muito importante para o meu sucesso também. E não torcer pelo outro é burrice. Ô Cleide, as pessoas confundem muito os termos convergência e concorrência. É muito comum termos concorrência. E isso vai acontecer ao longo da sua vida em várias esferas de atuação da sua vida. Contudo, é muito melhor quando nós decidimos convergir as coisas. Por exemplo, se você tem um objetivo, se eu estou próximo de você, certamente se você avançar na vida, Cleide, eu também vou avançar também, porque eu vou ter uma amiga que tem uma qualidade de vida melhor, que tem uma alegria muito maior e ela certamente vai devolver isso para mim conforme a gratidão que ela tem. E as pessoas, ao invés de convergir os pensamentos, as ideias, as vitórias, elas querem concorrer. Eu falo isso por mim mesmo, Cleide. Quantas vezes eu fui sabotado por pessoas que eu achava que eu tinha uma comunicação aberta? Vou te explicar como. Pode até ter tido. Sim. Mas sabe-se lá o pensamento do outro, né? Exatamente, porque quanto a nós até entendemos o nosso entendimento, o nosso pensamento. Mas sobre o pensamento do outro, nós não temos controle. E aí aquela história que a mamãe e o papai falam, quem vê cara, não vê coração. E é muito triste quando, por exemplo, nós vemos algumas pessoas que não torcem pelo seu sucesso. Quando você gradua em um curso, quando você conquista um carro novo, uma casa nova. Eu me lembro quando nós fomos comprar a nossa casa, Cleide, a gente ainda está nesse processo de aguardar a casa ficar pronta. Eu falei com uma tia. E ao falar com a minha tia, ela falou para mim, nossa, mas Deus que me livre, você ainda vai demorar 3 anos para pegar uma casa? Isso é um absurdo, e se não der certo? Então, ou seja, essa comunicação, ela é uma comunicação desnecessária, passiva e que também traz uma toxicidade muito grande. Porque você... Olha, eu ouvi uma frase um tempo atrás, Cleide, eu achei ela fantástica. Ninguém sente dor no estômago por engolir palavras que não devem ser ditas. E nós precisamos aprender a nos policiar, porque às vezes, de fato, a gente pensa uma série de coisas, mas não é tudo que a gente pensa que a gente precisa externar. E as pessoas têm que ter controle daquilo que elas falam. A comunicação assertiva, Cleide, ela passa por essa clareza, por essa objetividade, mas também, não se esqueça, por uma empatia. Eu vivi um luto muito pesado e ainda vivo, você sabe disso, eu perdi um filho de 9 anos para um câncer. E esses dias atrás, uma pessoa até próxima de nós, sabendo de todo o nosso contexto, ela é psicóloga, muito me assusta, virou para minha esposa e falou assim, depois que nós despedimos do evento, já havia acabado, estávamos indo embora, a pessoa, ao invés de apenas despedir, a pessoa pegou no braço da minha esposa, apertou e falou assim, como que você está fazendo em relação à morte do seu filho? Nossa, que coisa desnecessária. Não é desnecessário? Total. Não é uma comunicação tóxica? Não é uma comunicação que te traz peso, que não te acrescenta em nada. E a minha esposa, graças a Deus, com toda a sabedoria, falou, olha, sobre esse assunto com você, eu não quero falar. Ótimo. Quais que são os principais benefícios da comunicação assertiva no ambiente de trabalho? Olha, não somente no ambiente de trabalho, mas também nas nossas relações familiares, nas nossas relações conjugais. Todo o ganho da comunicação assertiva é clareza. Não deixar aquela dubiedade. Você já viu como as pessoas se sentem ofendidas com um certo tipo de mensagem que ela lê ou ouve? Por quê? Porque não está claro. Porque não está sendo conduzido de uma maneira sob um prisma de luz. Está deixando algo a desejar. Esses dias eu estava ouvindo um áudio de uma pessoa que eu considero assim uma das pessoas mais educadas do mundo. Mas eu caí no erro de ouvir o áudio na velocidade 2x. E o que aconteceu? A maneira como estava sendo passado o áudio, estava sendo adiantado, me soou como aquela pessoa sendo arrogante. E eu falei, não, tem algo errado. Essa pessoa não é dessa maneira. O que eu fiz? Ouvi o áudio parado, na velocidade comum, normal, e aí eu percebi, eu estava fazendo uma avaliação errada.
Então, a clareza, ela é algo incrível. O outro benefício, sabe o que é, Cleide? Evita conflitos. Quantos conflitos são evitados se a comunicação ela é fluida? Você que está aqui em frente às câmeras, os nossos câmeras, eu sempre gosto de elogiar o trabalho deles, porque graças a Deus nós temos pessoas competentes que fidelizam o nosso trabalho, credibilizam. Então tem todo um aparato aqui por detrás, o pessoal do Swift, a técnica, o pessoal da direção. Você está aqui trazendo essa comunicação, mas se o seu diretor começar a gritar no seu ouvido, se o câmera esbarra de algo de maneira diferente ali, vai tirar a sua atenção e automaticamente não vai levar uma comunicação tão assertiva para as pessoas que estão do outro lado. O que eu quero te ensinar a respeito disso? Aprenda o método, sabe qual o método? O método de Jesus. Qual que é o método de Jesus? O método de Jesus nunca falhou. É o método voz. Ver, ouvir e sentir. Cleide, não tem algo mais emocionante do que você emprestar os seus ouvidos para uma pessoa. O dom da escuta? O dom da escuta. Se eu quero ter uma comunicação assertiva, eu preciso ser um excelente ouvinte. A minha filha fala para mim, pai, toda vez que eu vou sair com o senhor demora nos lugares. As pessoas param, começam a conversar com o senhor fica o tempo todo conversando com elas. Eu estou cansado, eu quero ir embora, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu falei para ela, minha filha, eu só tenho o que eu tenho hoje, porque parte disso veio através do ouvir. Uma vez eu conheci o seu Messias, lá de Rio Verde. Ele estava completando 75 anos de casado. Olha que maravilha! E o filho dele, o Pedro Zarpelão, falou para mim, vamos lá para você conhecer meu pai, conhecer a história de vida dele. Eu falei, eu quero conhecer. Quando nós chegamos, o Pedro fez toda uma cerimônia para me apresentar. Esse é o Luiz, que eu tanto falo para o senhor, consultor, mentor, professor. E foi falando uma série de coisas e eu, cada vez que o Pedro ia falando, eu ia diminuindo. Por quê? Porque, na verdade, Cleide, eu queria absorver o que o seu Messias tinha para me falar. E a minha primeira pergunta foi, seu Messias, 75 anos de casado, o que eu preciso aprender com o senhor? Cleide, eu fiquei caladinho. Foi mais de 1h30 o seu Messias me contando as histórias, contando as dificuldades vencidas, contando os desafios superados, mostrando tanto que era importante ter a cumplicidade do casal. E ele falou, essa senhora que está aqui do meu lado, Luiz, ela viveu os maiores testes da nossa vida junto comigo. Eu nunca posso desonrar essa donzela. Que lindinho, gente. Cleide, quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Você sabe por quê? Dá pra chorar mesmo. Sim, porque não é só uma questão de comunicação assertiva, mas uma questão de você sentir. Sabe a sensibilidade que nos falta por causa da correria da vida? Por causa dos problemas que nós temos, e os problemas são reais. Eu não estou aqui para romantizar as dificuldades, realmente elas acontecem. Mas nós precisamos ver, ouvir e sentir. E nunca mais colocar no 2x. E nunca mais colocar no 2x. Como que a comunicação assertiva pode ajudar a evitar maus entendidos, né? E conflitos, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais? Todas as vezes que você decide falar de maneira correta, todas as vezes que você decide colocar o outro como superior a você, você evita vários problemas. Quando eu decido simplesmente só falar algo, falar de qualquer maneira, quando eu decido querer subestimar a inteligência do outro, a capacidade cognitiva do outro, eu estou sendo muito ruim, eu estou sendo asqueroso. E isso vai trazer malefícios enormes para a comunicação. Isso vai gerar vários conflitos emocionais, vários conflitos de entendimentos. Imagina num ambiente de trabalho onde um profissional, aquela pessoa que se diz ser profissional, virar para o outro e falar, faça o que eu estou mandando, porque quem manda aqui sou eu. O que ele está dizendo por detrás disso? O que aquela outra pessoa pode esperar daquela pessoa? Então, quando nós decidimos falar da maneira correta, respeitando a pessoa com a devida importância que ele tem, que eu coloco o outro como superior, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou sentindo e a minha comunicação vai ser fluida.
Um dos grandes sucessos que eu tenho na minha vida não é as empresas que eu passei, não são os anos de carreira que eu tenho, mas são as pessoas que eu trouxe para dentro da minha vida. Hoje, eu tenho inúmeras pessoas que trabalharam comigo há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, que eles ligam para mim e falam: Luiz, eu quero te encontrar, a gente precisa conversar, é tão bom te ouvir. É isso que você carrega. Se você não respeita as pessoas, quem vai querer parar para te ouvir? Quem vai querer dar crédito para aquilo que você está querendo ensinar? Sabe aquela história de antigamente? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não existe mais. O que hoje acontece e o que vai credibilizar você é o exemplo. Somente através dessa comunicação assertiva é que você vai alcançar sucesso na sua empresa, na sua carreira, na sua casa, nos seus relacionamentos. Imagina um marido e uma mulher que não conversam, ou que conversam de maneira truncada. Lá em casa a gente tem uma coisa muito bacana, Cleide. Com 20 anos de casado, a gente acaba aprendendo uma série de coisas. Mas uma das coisas que eu tenho desenvolvido nesses dias é o olhar da minha esposa. Pelo olhar, eu já sei. Porque a mãe da gente tem isso, né? Com certeza. A mãe levanta a sobrancelha, a gente já sabe. Alguma coisa não tá legal. É. E se ela fala o nome completo, sai correndo que o negócio tá feio. Então, é uma maneira de comunicar. É. E deixa eu só te dar mais uma dica muito rápida. Cuidado com caras e bocas. Caras e bocas falam por si próprio. Quando uma pessoa está te contando algo, quando ela traz algo que para ela é importante, mas você a despreza, quando você fecha a cara, o semblante, quando você torce o beiço, quando você firma os olhos, quando você cria aquele corpo cansado, de preguiça, de indisposição para ouvir, você também está comunicando. Sabe aquela mensagem que você não responde? Você já respondeu. O que você respondeu? Aquela pessoa não tem importância para você. Deixa eu te dizer, o mundo dá voltas e pode ser que amanhã você precise dessa pessoa. Pois é, só que tem um detalhe aí que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Caras e bocas e o corpo fala, isso, ele é muito verdadeiro. Não tem como eu ficar me policiando. Eu estou conversando aqui com você e eu vou ficar bem atenta a você e vou ficar bem simpática, né? Eu sou simpática a você mesmo, Sim. né? Mas aí eu falei, mas na verdade eu estou com preguiça de ouvir, mas eu não vou fazer cara de preguiça, eu vou ficar simpática. Então quer dizer que eu tô forçando uma coisa, porque o natural é eu ficar, não é? Quando você expressa o seu verdadeiro sentimento. Cleide, eu costumo dizer que existem níveis de relacionamento. Quando nós entendemos os níveis de relacionamento, por exemplo, eu tenho um nível de relacionamento com a minha esposa, eu tenho um nível de relacionamento com os meus amigos mais próximos, eu tenho um nível de relacionamento com as pessoas que eu apenas conheço ou as pessoas que eu convivo esporadicamente. Essas pessoas também, elas precisam entender que existe esse nível também de entendimento e de doação. Ah, tá. Então, vamos lá. Se eu sei que a Cleide é simpática a mim, se eu sei que a Cleide está tendo algum desconforto, por que eu não posso chegar? Cleide, você realmente tem um tempinho para mim hoje? Então, nós precisamos também ser sinceros com as pessoas. Aí é assertivo. Sinceridade não dói. Sabe o que dói? Dói a maneira como você fala com o outro. Eu posso simplesmente falar assim: Cleide, eu não estou num momento tão legal hoje. E será que dá pra gente conversar amanhã? Ou eu posso falar pra você assim: nossa, Cleide, pelo amor de Deus, não vem com esse tanto de coisa na minha cabeça, não, que hoje eu tô daquele modelo. Então, além do corpo falar, aprenda a ser sincero, mas educado. Não cometa sincericídios. O que é o sincericídio? Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu sou assim, Gabriela, né? Tem gente que é assim, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, você pode moldar a maneira como você fala. Eu sempre brinco isso com a minha esposa. Isso é muito importante. É muito importante. A mulher já nasce com senso de mãe, sim ou não? Sim, com certeza. Independente se ela é mãe ou não, a mulher já nasce com essa autoridade de mãe. Então, a mulher, quando termina de fazer o almoço e o jantar, como que ela fala pro marido? Querido, tá pronto. Ou ela vira e fala: tá pronto, vem comer. Por quê? Porque é o senso de mãe, gente. É muito comum. Mas graças a Deus, na minha casa, eu tenho uma esposa sábia e educada que ela fala: querida, a comida que eu fiz para nós está pronta.
Ai, que Você fofo. vai na maior alegria do mundo. Você se prepara para esse momento. Então, aprenda a ser sincero com as pessoas, mas muito mais do que isso, aprenda a moldar a maneira como você fala. Muitas vezes, assim, ser assertivo, né, pode ser, assim, confundido com ser mandão ou rude, como você acabou de dizer. Como é possível encontrar esse equilíbrio, né, e garantir a mensagem que ela seja bem recebida? Cleide, nós precisamos moldar essa fala, essa entonação. Nós precisamos também encontrar as melhores palavras. Não tem como você querer pegar um vocabulário extremamente difícil e trazer para uma pessoa que tem escassez no vocabulário. Essa comunicação não vai ficar legal, essa comunicação não vai ser assertiva e isso pode trazer dúvidas. Além disso, cheque com a pessoa. Se ela entendeu, não é errado você perguntar. Normalmente, nós que estamos em sala de aula, nós que estamos palestrando, você que está aqui apresentando um programa, vira e mexe, você vai ter alguns vícios de linguagem. Por exemplo, você entendeu o que eu quis dizer? Você está compreendendo? Repete comigo. Então, nós temos esses vícios, mas por quê? Para apurar a comunicação. E você também adequar a maneira como você fala é uma das coisas mais lindas da comunicação. Porque demonstra que você sentiu aquela pessoa. E quando eu sinto aquela pessoa, quando eu faço essa leitura, eu consigo encontrar o equilíbrio de como passar uma informação, o equilíbrio de como transferir o que eu quero dizer, e não esperando apenas que eu fale algo que venha me beneficiar. Porque o grande benefício da comunicação, sabe o que é? É o entendimento mútuo. Não adianta eu querer passar algo para alguém e essa pessoa não compreender e eu sair de lá como algo resolvido. Não, eu não completei a missão. Eu só completo a missão, Cleide, é quando eu passo algo para você, você entende o que eu quis dizer, você me devolve de uma maneira muito legal, muito bacana, e aí acontece um termo em inglês que a gente chama de rapport, que é essa devolução. Quando nós vamos ministrar palestras, treinamentos, nós usamos técnicas, como storytelling, que é o quê? A arte de você contar história. Eu estava aqui num programa há um tempo atrás e conosco estava o João do Conto. Então a gente percebe que o João do Conto ele tem toda uma maneira lúdica de contar uma história. Por quê? Porque ele está usando uma técnica que é chamada de storytelling. Se você assiste os vídeos do Mário Sérgio Cortella, você vai ver que ele fala como filósofo e ele tem uma maneira de poder te prender para que ele possa atender a sua expectativa. Faz muito uso de mãos. Por quê? Porque ele está atraindo a atenção. Quando nós gravamos vídeos sobre comunicação, se eu quero falar com você, eu falo, você que está aí na sua casa, você que precisa ter mais atenção, então eu vou fazendo gestos para que você fique preso à informação que eu quero passar. Quando você vai fazer o merchan do Ora Pronobis, o que você tem que fazer? Você pega a cápsula, você atrai a atenção da pessoa. São ferramentas, são excelentes, são necessárias, mas em alguns momentos você só vai ter, sabe qual contato? O olho a olho e o tete a tete. E aí essa atenção, ela é importante. Agora, uma coisa assim que eu vi que é muito importante para a gente finalizar essa nossa conversa é a questão assim do vigiar. Porque tudo que você falou eu observei, eu estou ouvindo, porque eu estou escutando, porque senão eu não posso fazer a próxima pergunta, mas se eu observei que eu tenho alguma coisa em mim que não está legal, eu anoto, eu posso até anotar e vou exercitar para não ser essa pessoa que talvez seja mandona, essa pessoa que talvez seja eu sou assim, vou morrer assim, quero ser sempre assim. É preciso observar essas coisas na gente para que a gente possa tentar pelo menos eliminá-las. Se não eliminar, pelo menos amenizá-las, né? Com toda certeza. Cleide, isso que você falou é tão rico, isso é outro programa. É verdade. Que é outro programa. Mas é a ferramenta do autoconhecimento. Toda vez que você se propõe se autoconhecer, você automaticamente vai aprender a autovigiar-se. Você vai aprender a policiar-se. Eu tive um gestor, Cleide, muito ruim. Ele gritava, ele batia a mesa, ele xingava pessoas. Coitado. Era assustador trabalhar com ele.
Não, mas era um coitado. E ele me ensinou uma grande lição. Sabe qual foi a lição que ele me ensinou? A não ser como ele é. Deixa eu te dizer algo mais forte ainda. Muitas das vezes, quando nós observamos a deficiência em outra pessoa, pode ser que a facilidade que você tem de reparar aquela deficiência é porque você também é deficiente nesta mesma deficiência. Por isso, o autoconhecimento te faz ir além. Meu querido, muito obrigada por você ter vindo. É sempre muito esclarecedor e sempre muito brilhante. Obrigado, Cleide. Se você quer saber mais informações, acompanhar um pouco mais o nosso trabalho, segue lá na nossa rede social, Consultor Luiz Paulo Júnior. É isso aí.